Som. Bom dia, graça e a paz de Jesus a todos, amém? Vamos então dar início à nossa EBD, nossa aula de número 7, com esse título, A Lei e a Graça no Ringue. Vai ser baseado no capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos. Antes de começar, quem não pegou a revista ainda, já chegaram as revistas, pode vir pegar aqui, tá? Se tiver alguém para distribuir ali, por gentileza. Já vai chegar até você aí, então, as revistas. Obrigado. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler alguns versículos, principalmente a primeira parte, e vamos dividir esse capítulo para podermos ter um melhor entendimento do que Paulo está tratando aqui no capítulo número 7. Lembrando que a carta aos Romanos, escrita por Paulo, apóstolo, ela foi escrita com o propósito de nos ensinar sobre a justificação pela fé. É o tema principal da carta, a justificação pela fé. Acabou. Faltou ainda? Tem que ver com o pastor, então, o pastor Josimar, se tem mais algumas lá. Na realidade era uma por família, mas a gente comenta com ele então que faltou algumas. Quantas faltaram? Só para eu saber, levanta a mão assim quem ficou. Tá. Tá, mais uma meia dúzia, 7 mais ou menos. A gente vai falar com o pastor para providenciar então. Então, como eu estava dizendo, a carta de Paulo aos Romanos, ela trata sobre a justificação pela fé. E dentro desse assunto, Paulo vai desenvolver para a gente, o que isso implica na nossa vida, como é que a gente lida com tudo isso que ele vai estar falando aqui. E no capítulo 1 até o capítulo número 3, só recapitulando, ele vai falar sobre a condição humana. Tanto judeus quanto gentios estão todos debaixo do pecado. Todos se tornaram inúteis, porque todos pecaram e todos estão destituídos da graça, da glória de Deus. Aí depois do capítulo, ainda um pouquinho do capítulo 3 até o capítulo de número 5, ele vai falar sobre como que Deus justifica então o pecador. Que é pela graça, pela fé mediante a graça. E quando chega aqui no capítulo 6, 7 e 8, eles vão falar para a gente sobre a lei e a graça. Como que ela age, como é que nós lidamos com a lei e com a graça, e como que isso tudo implica na minha caminhada cristã. E o tema que é trazido para a gente, a lei e a graça no ringue. Aí você imagina que seja um confronto. E esse confronto acontece aqui na nossa mente, no nosso coração. Tá? Então, quem escreveu a revista, nessa intenção de mostrar para a gente que a lei e a graça, ou a antiga realidade, a nova realidade, elas entram em confronto. E a gente precisa entender, aprender com esse confronto, de que maneira que a gente vai lidar com isso, porque isso é para a vida inteira, até nós alcançarmos a eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, vai haver esse embate, e a gente precisa entender, através aqui das lentes de Paulo, apóstolo, e também do que o escritor da revista nos comunica, e a gente vai buscando de Deus, então, um entendimento. Então, vou ler no capítulo número 7, que traz assim como tema, libertos do poder da lei, nossa união com Cristo. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido, enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério.
Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Somente até aqui, por enquanto, vamos entender um pouco o que Paulo está falando. Pode mudar para mim por aí, por gentileza? Está aqui? Obrigado. Então, também lembrando, de que a carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita, na época em que Paulo escreveu, ele escreveu ela completa, ela não é dividida em capítulos. Esse negócio de dividir em capítulos, foi quem interpretou a Bíblia, tal, que foi dividindo em temas ali de assuntos, tal, mas o assunto que Paulo vai desenvolver, ele desenvolve na sua carta inteira, e por isso que no capítulo 6 ele introduz esse assunto, e ele encerra o capítulo 6, dizendo assim que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí então ele diz: agora, irmãos, sabendo disso, ele traz um princípio. E qual que é esse princípio? Vocês que conhecem a lei não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? E aí depois ele traz um exemplo. Ele vem trazendo uma ilustração do casamento. Qual que é a ilustração que ele traz? Bom, uma mulher se casa e a lei une, ela, seu marido, enquanto estiver vivo. Um dos cônjuges estiver vivo. No caso aqui ele usa, no caso, enquanto o marido estiver vivo. Então a mulher, ela está sujeita a essa lei. No entanto, se o marido morre, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicam mais à mulher, portanto a mulher está livre. Ele usa essa analogia do casamento para depois trazer para a gente o objetivo, que é o quê? Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. Então, nessa relação que essas pessoas que Paulo está dizendo aqui, ele se dirige aos irmãos judeus, o que dá a entender, que conhecem a lei, os conhecedores da lei, no caso seriam os seus irmãos judeus. Lembrando que Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma, que ele não conhecia, ele apenas ouvia falar, ele não fundou, aliás, essa igreja, mas ele sabia que ali haviam judeus convertidos e também gentios, que se converteram a Cristo. Mas antes desses gentios se converterem a Cristo, eles tinham um pequeno apreço pela lei de Deus, pelo estilo de vida que os judeus levavam, que, querendo ou não, a lei que foi dada para eles, fazia com que eles se distinguissem um pouco das outras nações. Então Paulo, através dessa analogia do casamento, ele vai falar sobre os judeus terem ou não só os judeus, como nós também estávamos presos à lei, porque a lei, ela vai descrever para a gente, qual é a vontade de Deus, vai descrever para a gente o caráter de Deus, expressa o caráter de Deus. Então o propósito da lei era para revelar, primeiro para a gente, o caráter santo de Deus, como que ele desejava se relacionar com a humanidade, e depois ela revelava também que nós somos pecadores, porque nós não conseguimos cumprir toda a lei de Deus,
despertou em nós, depois Paulo também vai falar sobre isso, despertou em nós o pecado, e também ela condena o pecado. Por quê? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, diante disso daqui, a gente já tem uma aplicação aqui maravilhosa. Porque se a lei revela para mim que eu sou pecador, ela também revela que eu preciso de um Salvador. Que eu necessito de alguém que cumpra a lei por mim. E esse alguém é Cristo. Esse alguém foi Jesus, que veio, cumpriu toda a lei. Por isso que ele diz que ele não veio para desprezar a lei ou abrogar a lei. Não, mas ele veio para cumpri-la. Ele cumpriu ela em nosso lugar. E a sua justiça foi nos imputada, e nós recebemos esse dom gratuito pela fé. Não é por mérito, não é por obras, não é porque eu me esforço para seguir a lei, que eu vou chegar diante de Deus um dia, Senhor, olha, eu acho que eu consegui cumprir aqui todos os mandamentos, e então eu acho que eu mereço aí a salvação. Não. Se a gente não entender realmente o que é a graça, que é o favor imerecido, a gente acaba tendo essa presunção de achar que consegue, agradar a Deus dentro das nossas capacidades, o que é impossível, porque Paulo retrata a incapacidade humana de vencer o pecado por esforço humano. Ele descreve essa luta interna entre o desejo de fazer o bem e a realidade do pecado que habita no ser humano, isso um pouco mais para frente a gente vai ver. E também mostra que a lei revela o pecado, mas não tem poder para libertar, e aponta para Cristo como única solução. Então que a gente, no pequeno começo aqui, a gente possa entender isso, que Deus proveu uma solução para esse dilema, que é a luta entre a lei, a antiga realidade e a nova realidade, a luta entre a lei e a graça. Essa lei e a graça no ringue, que vai representar essas duas naturezas que entram em confronto dentro da gente. Porque a natureza humana sempre pende para aquilo que é proibido. E a nossa nova natureza, o nosso novo homem interior, ele deseja fazer a vontade de Deus. Mas dentro desse desejo de fazer a vontade de Deus, existe um pequeno abismo, vamos dizer assim. E a gente vai entender o que Paulo vai falar sobre isso. Porque ele passa por essa experiência e ele tem muita autoridade para falar sobre isso, porque ele era um judeu zeloso da lei, ele era um cara que cumpria todos os preceitos da lei, ele diz que ele era irrepreensível. Ele vai falar em uma das suas cartas, se eu não me engano, em Gálatas, ele fala que ele era irrepreensível. Não tinha ninguém que pudesse repreendê-lo, porque ele não estava cumprindo algum preceito da lei. Só que mesmo assim ele reconhece que não é pelo cumprimento da lei que ele é declarado justo diante de Deus, mas sim pela graça. Então vamos lá, vamos apresentar então os dois adversários aí. A apresentação da lei. Tem sua origem 3 meses após o povo hebreu ter sido liberto do cativeiro egípcio. Êxodo capítulo 19, do 1 ao 6. Vamos ler para a gente ter um entendimento? Eu vou ler aqui, porque como está gravado, como está sendo transmitido, então precisa sair ali na gravação, a não ser que alguém leve o microfone para alguém ler. Capítulo 19, Êxodo capítulo 19, do 1 ao 6. Diz assim: exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. E depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó, anuncie-a aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios, sabe como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra,
pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então você vê a finalidade da lei, como é que Deus apresenta a lei para o povo judeu. Ele diz, olha, eu tirei vocês lá do cativeiro do Egito, libertei vocês, fiz de vocês agora uma nova nação. Só que essa nova nação precisa ter uma lei, precisa ter algo que a dirija, que a oriente. E não é uma lei comum, é uma lei que revelava para eles quem era Deus, como que ele desejava se relacionar com esse povo e como que o povo deveria se relacionar com ele, obedecendo a lei, obedecendo aos mandamentos, e dessa maneira eles seriam distintos, seria uma nação santa, separada por Deus, separada para Deus. Então, a lei serviria para instruir Israel numa conduta que os diferenciava dos demais povos, porque eles tinham a circuncisão, eles tinham as festas, né, a Páscoa e festa dos tabernáculos, Pentecostes e tantas outras festas. Pensa no povo festivo. E eu acredito, né, que Deus é um Deus que gosta, que ama de festas, que ama a celebração. E com Israel não era diferente. Israel tinha muitas festas, não só para comemorar, mas para trazer à memória as obras que Deus tinha realizado. É igual a gente, quando comemora um aniversário, a gente agradece a Deus por mais um ano de vida, a gente faz uma festa, convida os amigos, faz um bolo, salgadinho e tal, ou faz um churrasco, e a gente quer comemorar, porque Deus nos deu mais um ano de vida. Israel também tinha essa liberdade, isso foi dado por Deus, Deus estabeleceu os dias de festa para eles. Mas Israel não era só festa, tinha suas obrigações para com a lei de Deus. A lei também tinha a função de ser a luz de Deus para os povos ao redor de Israel. Então, ao Israel obedecer aos mandamentos, as outras nações olhariam para Israel e diziam assim, esse é o padrão então de vida em que Deus exige. É um padrão de santidade que Deus exige. Mas infelizmente Israel falhou, porque não conseguiu cumprir. E aí é que a gente vai entrar num dilema. Por quê? Depois Paulo vai apresentar para a gente a maravilhosa graça. Bom, se lá no tempo da lei, para alcançar o padrão de perfeição que Deus exigia, eu precisava cumprir todos os preceitos da lei, tinha ali os 10 mandamentos e mais 613 preceitos, não era pouca coisa então. E como eu não conseguia, o judeu não conseguiu e eu também não conseguiria realizar tudo, precisou Deus mostrar para a gente, trazer uma solução para isso. Deus, então, na sua graça, no seu amor, enviou Jesus para viver aqui entre nós, cumprindo a lei, e no tempo determinado por Deus, ele foi sacrificado, foi morto na cruz ali do Calvário, derramou todo o seu sangue para nos perdoar, nos lavar, nos justificar pela fé. É uma graça, um presente imerecido que a gente recebe, que revela para a gente esse grande amor de Deus. Então, viver segundo a graça divina significa viver segundo o amor de Cristo. Como é que Jesus mostrou para a gente essa nova realidade? Bom, ele subiu ao monte e começou a ensinar então o povo. E aí falou das bem-aventuranças, e aí começou a tratar sobre vários assuntos que o judeu se relacionava com Deus. Como que era a relação do judeu com o próximo, com os seus inimigos, como que era a relação dos judeus com o próprio Deus, com o Pai, porque os judeus não tinham nem vamos dizer assim, a capacidade de se dirigir a Deus como um pai. Jesus precisou ensinar para eles. Os discípulos falaram assim para Jesus: Senhor, nos ensina a orar.
E aí Jesus disse para ele: quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai. Por quê? Os judeus daquela época foram ensinados a orar, e esse medo de não usar o nome de Deus em vão, sabe, de cumprir esse mandamento externo da lei, eles acabavam que não se dirigindo a Deus como Pai. Isso para eles era uma afronta. Então, Jesus vai ensinar para a gente que a graça mudou tudo isso. Que a gente pode se achegar, se relacionar a Deus como filhos que fomos adotados à família, porque Cristo nos trouxe essa revelação. Cristo morreu em nosso lugar, sofreu a condenação do pecado que era minha e sua, e então nos fez filhos de Deus, por sua maravilhosa graça. O cristão agora, então, obedece às orientações divinas, não por obrigação, mas porque ama a Deus e deseja agradá-lo. Veja que diferença. A gente não tenta cumprir todas as ordenanças, toda a palavra de Deus, de maneira a querer agradar a Deus e alcançar o favor de Deus. Não, ó Senhor, eu vou obedecer aqui porque eu sei que o Senhor vai me abençoar ali. Não. A gente obedece porque ama a Deus e desejo que nasce no coração, não é algo externo. Falei nasce aqui, mas na realidade é implantado pelo Espírito Santo. Está aqui, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 8. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque quem vai dar aula de número 8 vai falar sobre isso, a nova vida no Espírito. Tá? Então, é pelo Espírito Santo. Passamos a ser leais com os outros, não somente porque a Bíblia manda, mas porque desejamos o seu bem, assim como pensamos no nosso bem-estar. Então, os nossos relacionamentos, se fossem baseados na lei, a gente seguisse lá os 10 mandamentos, lá tem um monte de proibições. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, tal, não cobiçarás. Tem tudo isso. E essa lei ela foi nos dada não para nos salvar, porque a lei não tem o poder de salvar. É claro, se você conseguir atingir o padrão de perfeição da lei, porque no céu só entra gente perfeita. Será? Só entra gente perfeita no céu? Certeza? O padrão de Deus é perfeição. Deixa eu despertar um pouco os irmãos aí que estão meio pestanejando. Tem alguém que consegue me dizer então, por que se a gente que é imperfeito, a gente vai entrar no céu? Seremos transformados. Boa, Nata. Seremos transformados. Então, enquanto nós vivemos esse processo aqui, a gente não vai conseguir alcançar essa perfeição. Não conseguimos. E a lei, ela exige perfeição. A lei, então, é apresentada por sua função didática, como revelação do que é pecado, ou seja, do que fere o padrão de conduta divina. Já a graça, ao contraste, é o favor imerecido, um presente de Deus que traz salvação e nos capacita a viver essa nova vida no Espírito. Então veja, a função da lei, de revelar para a gente o que é pecado, o que fere a justiça de Deus, ela está lá bem expressa no decálogo, nos mandamentos de Deus, está bem expressa lá. E o judeu se gabava de ter a lei e de cumpri-la, ou tentar cumpri-la, como uma maneira de agradar a Deus. Só que se ele olhasse para a lei com honestidade, assim como se nós olharmos para a Bíblia com honestidade, a gente vai ver que a gente está bem longe do padrão que Deus exige. A gente está bem longe. Por isso que Deus precisou resolver esse dilema, enviando quem? Jesus. Ele cumpriu toda a lei. Toda a lei. E aí nos deu esse presente, essa graça, que é o favor imerecido, que nos salva e nos capacita a viver essa nova vida no Espírito.
Então, quando a gente fala assim que a lei revelava, você imagina assim que quando você olha no espelho, você enxerga quem você é, perfeitamente. O espelho não mente. Ou tem alguém que tem um espelho mentiroso, que nem a da fantasia lá, da lenda lá que dizia espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Não, o espelho revela quem você é. Se tiver uma ruguinha ali, vai aparecer, não esconde nada. A lei também age dessa maneira. A lei de Deus, quando você olha para ela e você começa a ser honesto consigo mesmo e honesto com aquilo que você está lendo e entendendo, você vai entender que o quanto que a gente está distante do que Deus desejava para nós. O quanto que a gente é capaz de sabotar, né, aquilo que Deus fez de maneira perfeita. Mas não fica só nisso, né? Paulo, depois nos próximos capítulos, coloquei aqui no capítulo 7, mas nos próximos versículos, aliás, que nós vamos ler, lá de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 7 em diante, diz assim: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é pecado se a lei não dissesse não cobice, ou não cobiçarás. Mas o pecado usou o mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Por quê? Porque parece que a gente tem essa tendência de que o proibido é mais gostoso. E o diabo, o nosso adversário, ele tem essa capacidade de apresentar para a gente o pecado como algo bom. Não pense que ele vai trazer para você o que é o pecado realmente. Não, ele vem, dá uma camuflada, dá uma enganada, e a gente cai como um patinho, né, infelizmente. Que triste. E Paulo vai deixar bem claro que a lei, ela despertou na gente esse desejo pecaminoso. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. Paulo está falando dele. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. Ou seja, quando eu não tinha o conhecimento da lei, então, vamos dizer, eu poderia falar falso testemunho, porque não existia lei que dizia que eu não poderia falar falso testemunho. Eu podia matar, porque na época não tinha a lei que dizia não matarás. Mas aí chegou a lei ela colocou, ela refreou ali, né, esse tipo de transgressão, de pecado. Teve essa função de refrear o pecado. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. Olha o dilema de Paulo, que eu acredito seja um dilema de cada um de nós. Porque quando Deus diz assim para a gente não fazer algo, não é porque Ele não gosta da nossa felicidade. Muito pelo contrário. Ele nos proíbe de algo porque sabe que aquilo vai nos prejudicar. E coloca um limite porque sabe se você e eu ultrapassarmos aquele limite, vai dar ruim. Você imagina, vamos dizer, a gente tem as leis de trânsito, tem as leis que regem aí a velocidade numa rodovia, e lá está marcando 120 por hora.
Se você ultrapassa esse limite, você corre sério risco de causar um acidente, prejudicar outras pessoas. Então, a lei de Deus, ela tem essa função de refrear, de mostrar para a gente, olha, até aqui você pode ir, mas não ultrapasse esse limite aqui, porque senão vai dar ruim. Você vai causar um acidente, e esse acidente pode gerar morte. Pode não, ele vai gerar morte. Então, as leis, elas funcionam dessa maneira. Paulo relata sua luta interior, e ele afirma que possuía prazer na lei de Deus, mas seu corpo, guiado pela lei do pecado, guerreava contra a sua mente. Então ele tinha a lei de Deus, ele tinha prazer na lei de Deus, mas havia uma lei dentro dele que guerreava contra essa sua mente, essa sua nova mente agora, de uma mente de Cristo, como ele diz, né? Então ele tinha esse dilema, e como é que ele lidava com isso? Ele está explicando então para os cristãos lá de Roma, né, o que isso implicava, como que então a gente resolvia esse dilema, como que a gente poderia entender, não só entender, mas também dar um jeito de resolver esse dilema. A lei, portanto, era incapaz de fazê-lo vencer essa luta. Bom, ele olhava para a lei, e a lei só apontava que ele era um pecador, não tinha capacidade de salvá-lo. Tinha se ele conseguisse cumprir toda a lei, mas como ele disse que ele não conseguia cumprir toda a lei, ele voltava a estaca zero. E aí, continuando, né, a leitura, não entendo a mim mesmo, ele diz, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas, se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo com a lei que é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Opa! Então não sou eu que faço? É o pecado que habita em mim? Espera aí, eu não fui liberto do pecado? Em Cristo eu não sou liberto do pecado? Sim, sou liberto do pecado, mas eu ainda não deixei essa natureza, eu ainda peregrino por aqui, eu e você ainda estamos por aqui nessa natureza humana que é pecaminosa. E aí tem uma frase do R6 Pro que diz assim: nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores. Não tem ninguém que possa dizer, né, que não, eu não tenho pecado. Já se diz um mentiroso. Pior que isso, né, ainda vai dizer que Deus é mentiroso, porque Deus encerrou todos debaixo do pecado, debaixo da desobediência. Então, Paulo, diante desse dilema, eu falo que é o dilema fatal, né? E ele sabia, o padrão da lei de Deus é perfeição, mas eu não alcanço essa perfeição, não consigo alcançar. Portanto, não sou eu quem faço o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Vê que o pecado é um problema sério, né? É um problema sério. Foi resolvido na cruz por Cristo, Ele levou sobre si os nossos pecados? Levou. Mas a gente ainda nessa natureza carnal, essa natureza que a gente até expressa, né, pelo batismo ali, na realidade não no batismo, né? Mas o batismo fala muito sobre isso, que a gente morre e ressuscita para Deus, morre, a velha natureza está sendo ali enterrada e nasce uma nova pessoa, mas parece que esse bendito, né, costuma se levantar dos mortos, né? Essa natureza humana pecaminosa, ela, mesmo a gente sepultando ela no batismo, ela insiste em nos
levar a cometer aquilo que é contra a vontade de Deus. Mas não para por aí. Se o problema é o pecado, a gente precisa olhar para quem é a solução para o pecado. Olhar para Jesus. Continuando, assim descobri que essa lei em minha vida, quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra contra a minha mente, com minha mente, e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, ou em outras versões, miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Ele faz a pergunta e também já traz para a gente a resposta. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então veja que o resumo que ele faz aqui desse dilema que é ter desejo de fazer o bem, mas não conseguir, sempre vai fazer o mal. Conhece, sabe o que é bom, mas pende para o lado que é ruim. Isso é da natureza humana. Não tem ninguém, não tem cristão maduro, por mais maduro que seja, tem alcançado esse nível de que, olha, não, eu agora sou perfeito. Eu ando na linha, eu cumpro todos os mandamentos e eu sou o padrão. Não existe ninguém. Paulo podia se orgulhar disso, porque ele era um cumpridor da lei. Mas mesmo assim ele reconhece a sua incapacidade. Ele olhava para a lei de Deus e o que a lei fazia era revelar o quanto que ele era pecador. E deve ser assim com a gente. A lei, portanto, era incapaz de fazê-lo vencer essa luta, sendo necessário um libertador externo. Quem que é esse libertador externo? Jesus. Ele mesmo dá a resposta aqui. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, no campo da mente aqui, no campo de batalha da mente, a gente entende a palavra, a gente lê a palavra, entende a palavra, é iluminado pelo Espírito Santo e aí entra o embate. A natureza pecaminosa tenta nos desviar daquilo que é a verdade de Deus. E o pastor Walter, na semana passada, já falou sobre isso. Quer dizer que se nós somos salvos pela graça, então a gente agora pode continuar pecando para que a graça de Deus seja abundante? Não, de maneira alguma. A gente precisa olhar para Cristo, não só como o nosso libertador, como aquele que nos libertou do poder do pecado, que nos perdoou, que nos justificou diante de Deus, mas a gente precisa olhar para Ele como um exemplo de como a gente deve viver também. Porque quando Jesus chamava Deus de Pai, a sua obediência era perfeita. É tanto que quando ele sobe lá no monte não, quando ele está no Getsêmani, ele faz uma oração, não só uma vez, mas acho que 3 vezes ele orou, e pediu para o Pai, se possível, passasse dele aquele cálice, aquele sofrimento, aquele momento. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Então veja que mesmo o próprio Filho de Deus, Jesus, ele, diante de uma situação ali que ele ia atravessar, ele coloca ali a sua vontade de não passar por aquilo, aquele seu desejo de não passar por aquilo, mas, todavia, a vontade de Deus. Então isso, se a gente também aplicar na nossa vida, não vou dizer que a gente vai ser as pessoas mais perfeitas do mundo, os exemplos de cristãos, não. A gente vai ter a humildade de saber que não é por mérito, não é porque a gente conquista por esforço humano, não. É porque a graça de Deus, abundante em nós, ela não nos capacita a pecar, ela nos capacita a viver de maneira santa, separada para Deus. Assim como os judeus tinham a lei, e a lei
os distinguia das outras nações, o cristão tem Cristo, tem o Espírito Santo habitando no seu interior, que o faz tomar decisões que outrora, por causa da sua natureza humana, ele fazia o que era contrário à vontade de Deus. Mas agora, guiado pelo Espírito, ele tenta, de todas as formas, obedecer a Deus. Esse tentar, no sentido de por esforço próprio, não funciona. Mas na dependência do Espírito de Deus, eu tenho certeza, pelo que Paulo deixou bem claro para a gente, de que somos capazes de agradar a Deus, de realizar boas obras, como ele disse aqui no começo, porque a gente morreu para o pecado. A gente morreu. E agora nós ressuscitamos com Cristo e ressuscitamos para adquirir novas núpcias. Agora nós somos casados com Cristo. Antes, o nosso marido quem era? A lei. E a lei era um marido exigentíssimo. Você tem que cumprir tudo isso daqui de maneira irrepreensível. E a gente, como esposa, toda atrapalhada, toda rebelde, desobediente, não conseguia. Não conseguia. A lei morreu? Não. A lei continua. Quem morreu foi nós. Morremos a morte de Cristo. E ao morrer a morte de Cristo, nós ressuscitamos, somos feitos novas criaturas e passamos então a viver pelo Espírito. Deu para entender? Um pouco? Próximo. Já caminhando para o fim. A luta contra o pecado é um fato na vida cristã, que não deve ser ignorado ou menosprezado. Devemos reconhecer nossas limitações e refletir sobre a necessidade de depender de Cristo para vencer a luta contra o pecado. Então veja que o que a gente precisa fazer diante dessa luta, diante dessa batalha na nossa mente, que a gente quer agradar a Deus, mas a carne sempre tenta achar um jeito de contrariar a gente. O que a gente deve fazer? Primeira coisa, não pode ignorar isso. Não pode achar que, não, mas eu tenho tantos anos de cristão, tenho tantos anos, conheço a Bíblia de capa a capa, já li a Bíblia centenas de vezes, tenho uma vida de oração, tenho uma vida com as disciplinas cristãs todas em dia. Será que isso é o suficiente para você vencer essa luta contra o pecado? Você imagina que Paulo era um homem de Deus, que se entregou assim, depois que ele teve a revelação de Jesus, ele abandonou a sua velha prática da lei e começou a viver para Cristo. E nessa sua vida com Cristo, ele também procurava manter um zelo, um amor a Deus, a ponto de dizer assim, olha, sede pois meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ele nem fala para a gente imitar a Cristo, ele fala, não, imita a minha pessoa, porque eu sou imitador de Cristo. Então ele tinha vamos dizer assim, esse orgulho, de dizer, eu digo orgulho assim, no sentido de que ele poderia se gabar, de que ele, olha, minha vida cristã é um gabarito. Mas mesmo assim, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora, quem somos nós? Aqui, no 2026, conhecendo um pouco da Bíblia, levando, às vezes, a vida cristã meio que no automático, sabe? Não se comprometendo realmente com Jesus. Não digo se comprometer com a igreja no sentido de ser um ativista, e ser ativo na igreja. Não, eu digo de buscar a Deus com mais intensidade, com mais intencionalidade, com mais intenção, com buscar a Deus e olhar para a Bíblia com honestidade,
olhar para a palavra de Deus com honestidade, saber que ela nos revela o caráter de Deus, nos revela a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, o seu amor, e procurar, de alguma forma, ou essencialmente, viver guiado pelo Espírito. Por quê? Volto a repetir, se a gente acha que ler a Bíblia, ter uma vida de oração, realizar as disciplinas espirituais, jejum, consagração e tantas outras coisas, se isso é suficiente para a luta contra o pecado, até ajuda. Mas, se você colocar isso diante dessa luta, a gente vai perder. O que a gente precisa colocar diante, quando o diabo vier e olhar para a gente e falar, pegar a lei de Deus e dizer assim, olha, está vendo aqui? Você falhou, hein? Você é falho. Está vendo o que diz na lei aqui? Então, quando o diabo chegar e dizer isso para a gente olha para Cristo, e Cristo na hora, é Cristo quem vai responder. Ele que vai dizer, eu já morri por esses pecados. Eu já entreguei a minha vida, já derramei todo o meu sangue por causa desses pecados. A gente não precisa mais ter medo da lei, não precisa mais ter medo do diabo vir nos acusar, porque ele é o acusador dos irmãos. Mas a gente olhar para Cristo, o próprio Cristo vai nos defender, porque nós reconhecemos, nós temos essa humildade de reconhecer que sem Ele nós somos incapazes de viver uma vida santa, de viver uma vida totalmente de obediência a Deus. Então, se a gente reconhecer essas limitações e refletir sobre essa necessidade de depender de Cristo para vencer a luta contra o pecado, a vida cristã se torna mais leve. Para finalizar, a vitória da graça sobre a lei. Paulo afirma que todos morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. A lei pode prover diretrizes para a nova vida que Deus nos dá pela graça, mas não substitui o poder da graça divina a qual temos acesso por meio da obra de Cristo na cruz. Bom, se ele afirma que todos, nós que recebemos o dom da fé, fomos salvos pela graça, e morremos então para a lei, por meio do corpo de Cristo, morremos a sua morte e ressuscitaremos com Ele. Então, qual a função da lei para a gente aqui hoje, em 2026? Como era naquela época também para os cristãos. Qual que era a função da lei? Tinha as diretrizes, revelava para eles que não tinham ainda o evangelho completo que nem a gente tem hoje, eles tinham o quê? A Torá, a lei de Deus. Então, o que era lido nos encontros deles, nas reuniões deles, porque eles já não se reuniam mais em sinagogas. Sinagoga é algo da lei judaica lá, aqueles que criaram lá. E nem no templo, às vezes é lógico, iam no templo porque os judeus, a maioria dos primeiros cristãos eram judeus, eles serviam a Deus também no templo. Mas, quando se reuniam ali, era para meditar o quê? Na lei de Deus, meditar na palavra de Deus, que era o quê? O Antigo Testamento. Eles não tinham ainda acesso a tudo, toda essa revelação. E nós aqui temos esse privilégio, nós temos o Evangelho da graça de Deus, que nos faz olhar para a cruz, nos faz olhar para Jesus e nos rendermos e dizer assim, olha, mesmo eu sabendo que a lei é boa, que a lei ela provê diretrizes para a minha nova vida, mas eu não vou obedecê-la por mérito, para ganhar mérito diante de Deus, para ganhar o favor de Deus, de maneira alguma. Eu vou obedecê-la porque eu amo a Deus. Porque o primeiro mandamento, primeiro e o segundo, resume toda a lei, Jesus falou. Amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente obedecer isso aqui, a gente obedece toda a lei, cumpre toda a lei. Então, se a gente olhar com honestidade para a palavra de Deus,
esse embate que existe na nossa mente, essa guerra que existe dentro de nós, a gente sabe que só pode ser vencida no poder do Espírito, através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Que fique bem fixada essa mensagem quando você estiver passando por esse dilema, como Paulo estava passando, como todos os cristãos em todas as épocas passarão, né, passam e tal. Você lembra de que Cristo proveu para a gente um Salvador. Deus proveu para a gente um Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe e tenha um ótimo domingo.